te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e em inscrever no canal. Embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. 1 Crônicas 13 verso 12. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? 1 Crônicas 13 verso 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tinha. 1 Crônicas 14 verso 10. Então consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. 1 Crônicas 14 verso 11. E, subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi, por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas. Pelo que chamaram aquele lugar, Baal-Perazim. 1 Crônicas 14 verso 14. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus, não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. 1 Crônicas 14 verso 15. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti, para ferir o exército dos filisteus. 1 Crônicas 14 verso 16. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. 1 Crônicas 15 verso 1. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. 1 Crônicas 15 verso 2. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu, para levar a arca de Deus, e para o servirem eternamente. 1 Crônicas 15 verso 12. E disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. 1 Crônicas 15 verso 13. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. 1 Crônicas 15 verso 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. 1 Crônicas 15 verso 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. 1 Crônicas 15 verso 24. E Sebanias, Jeosafá, Netanel, Amazais, Acarias, Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. 1 Crônicas 15 verso 26. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. 1 Crônicas 16 verso 1. Trouxeram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. 1 Crônicas 16 verso 4. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem, e louvarem, e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. 1 Crônicas 16 verso 6. Também Benaia, e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas, perante a arca da aliança de Deus. 1 Crônicas 16 verso 14. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. 1 Crônicas 16 verso 35. E dizei,
salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. 1 Crônicas 16 verso 36. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse, Amém. E louvou ao Senhor. 1 Crônicas 16 verso 42. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, com trombetas e símbolos, para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.